Hoje a gente vai mergulhar numa das narrativas mais ambiciosas já escritas. Uma história que se propõe a uma coisa enorme: reinterpretar tudo, passado, presente e futuro, como se fosse um único e gigantesco conflito cósmico. Para pensar um pouco nisso. E se cada império que subiu e caiu, cada revolução que virou o mundo de cabeça para baixo, e se nada disso fosse por acaso? E se tudo isso fossem só peças de uma disputa muito, mas muito maior? Uma luta invisível entre forças opostas. Pois é, essa ideia super audaciosa é o que está no coração de O Grande Conflito. E olha, não é um livro qualquer. A gente está falando de um dos mais distribuídos da história. O impacto dele é gigantesco. Ele basicamente dá para milhões de pessoas uma lente, sabe? Uma forma de interpretar a vida toda. Então, vamos lá, vamos entender isso melhor. Quem está por trás disso tudo? A autora é Ellen G. White, uma escritora religiosa super influente lá do século XIX. E a visão dela era essa, bem abrangente mesmo. A proposta era tipo decodificar a história e as profecias, mostrando que nada é aleatório, que tudo está conectado como capítulos de uma mesma saga. Beleza. Para a gente entender essa obra, a gente precisa começar pelo básico, né? Pela base de tudo. A ideia principal é até que simples, mas ao mesmo tempo bem profunda. E aqui, com as palavras da própria autora, a gente vê o objetivo. Não é só contar uma historinha. A ideia é mostrar o que ela descreve como uma batalha sem fim entre a verdade e o erro. E, de certa forma, preparar quem lê para escolher de que lado ficar. Tá, mas como essa batalha toda acontece na história? Bom, a primeira parte do livro faz exatamente isso. Ela olha para o passado, mas com essa lente específica do conflito. A narrativa tem um arco bem dramático, sabe? Começa lá com a igreja cristã primitiva, aquela que era pura, mas super perseguida. Daí, a história mergulha no que o livro chama de Idade das Trevas, um período bem longo em que a fé original teria se perdido. E aí vem a virada, a reforma, que é vista como um momento crucial, uma redescoberta da luz. Olha, essa comparação aqui é super importante para a gente entender a tese do livro. De um lado, você tem o que é chamado de Igreja do Deserto. Pensa naqueles grupos que se mantiveram fiéis à Bíblia, muitas vezes escondidos, sendo perseguidos. Do outro lado, tem a hierarquia, aquela estrutura de poder visível que, segundo a autora, se afastou muito da ideia original. E o livro aponta alguns desvios bem específicos que teriam acontecido nessa época. Coisas como a imortalidade da alma, orações aos santos, purgatório, a supremacia papal. Tudo isso é apresentado não como algo que veio da Bíblia, mas como ideias que foram entrando na fé aos poucos. E o ponto da autora é que essas doutrinas acabaram ofuscando a mensagem principal. Mas a coisa não para no passado, não. A partir desse ponto, o livro vira a chave e começa a focar em profecia. A ideia é usar a profecia bíblica para entender eventos mais recentes e tentar decifrar o que ainda vem pela frente. Pega a Revolução Francesa, por exemplo. Para o livro, ela não foi só um evento histórico, foi um marco profético. A visão que a obra traz é que a França daquela época incorporou o ateísmo do Egito e a rebeldia de Sodoma. Foi, segundo essa interpretação, a primeira vez que uma nação inteira declarou guerra aberta contra Deus e a Bíblia. E aí, depois daquela agitação toda na Europa, a profecia, de acordo com o livro, aponta para um lugar novo, uma nova potência que surge, não do mar, que simbolizaria muitos povos, mas da terra, uma área mais vazia. E essa descrição, bom, ela se encaixaria com os Estados Unidos, que surgiram de um jeito diferente e que, na visão do livro, tem um papel central nos eventos do fim. Agora guarda bem esse número, 1844. Esse ano é talvez o ponto mais crucial de toda a cronologia profética do livro. Ele vem de uma profecia bem complexa lá do livro de Daniel e marca uma virada de chave gigantesca. Só que o mais interessante, segundo a autora, é que a importância desse ano não tem a ver com algo que aconteceu aqui na Terra. Então, o pulo do gato é esse. Em vez de ser um evento aqui na Terra, 1844 marca o começo de um evento lá no céu. Seria o início de uma nova fase no plano cósmico, um julgamento que acontece antes da volta de Cristo. E é aí que a gente entra num dos conceitos teológicos mais únicos que o livro apresenta, a ideia de um julgamento que acontece no santuário celestial. O
O nome disso é juízo investigativo. É como se fosse um processo de revisão. A ideia é que, antes da decisão final, os registros da vida de cada pessoa que um dia afirmou crer em Deus são examinados nesse tribunal celestial para determinar se a fé dela era genuína. Tá, mas aí fica a pergunta, né? Esse julgamento todo se baseia em quê? Quais são as provas? A obra dá uma resposta bem detalhada para isso. A obra descreve um sistema que parece uma contabilidade celestial. Tem o livro da vida, com os nomes dos fiéis, o livro memorial que anota as boas ações e um registro de pecados. A lógica é a seguinte: quando um pecado é perdoado pela fé, ele é como se fosse apagado dos registros. Mas se não foi confessado, ele continua lá, como um testemunho. Ok, a gente já passou pela história, pela teologia do julgamento e agora a gente chega no clímax da saga, a conclusão de tudo isso. E aqui a gente tem um resumo da sequência de eventos finais. Primeiro, um teste final que divide a humanidade. Depois, a segunda vinda de Cristo, quando os justos são levados ao céu. Isso dá início ao milênio, um período de 1000 anos em que Satanás fica preso numa terra desolada. No final desse período, acontece a destruição final do pecado dos pecadores. E, por fim, o ato final, a criação de uma nova terra perfeita, o lar eterno dos salvos. Essa citação bíblica que o livro usa resume bem essa promessa final, né? A de um universo restaurado em completa harmonia, livre de dor, sofrimento e conflito para todo sempre. Então, no fim das contas, a mensagem central de O Grande Conflito é de esperança e ordem. A proposta é que a história não é caótica. Pelo contrário, existe um plano divino acontecendo, com a garantia de que, no final, o bem e a justiça vão prevalecer. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão. Independentemente da crença de cada um, é fascinante pensar como narrativas tão grandiosas como essa podem oferecer um senso profundo de significado, de propósito e um lugar bem definido na grande tapeçaria do universo.